A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, meus irmãos, vocês que nos acompanham aí na página do Facebook, bom dia. Esse dia tão bonito, né? Temos aqui a presença do nosso pastor ali mais uma vez conosco, faz parte da nossa mesa. Amém. Amém. E hoje recebendo a visita do nosso amigo e irmão, que participou várias vezes aí através da nossa live, e está aqui presente conosco hoje, olha que legal, é o Max, né? Max, dá um bom dia para o povo aí de casa, né? Dá uma... Amém. Bom, pessoal, bom dia, paz de Cristo a todos. Vocês que talvez me conheçam aí dos comentários, né? A gente participa sempre que possível das lives aqui da Igreja Jardim Primavera. Né? Eu sou ali da Igreja Central do Lote 15, pastor Mendelson. E hoje eu estou tendo o privilégio aqui de estar com o Fábio, com o pastor Eli, né? É um grande prazer estar aqui com os irmãos e estou em casa, estou muito à vontade. Obrigado aí pelo convite, tá bom? Amém, Max. O privilégio é nosso ter você aqui conosco nessa manhã, para a gente dar continuidade. Só está falhando aqui, tá? Na live, tá legal. Dar continuidade falando do assunto que começou semana passada, né? Que é sobre... Na verdade, o assunto já começou, já tem... Hoje... É a sexta semana que a gente vem falando, né, dos movimentos pós-modernos, né, dos movimentos sociais, falamos sobre feminismo. Começamos semana passada a falar sobre o movimento negro, a partir do que aconteceu, né, no começo do ano, lá, acho que foi em março, com o George Floyd e os desdobramentos daquilo, movimento social e tal. E a gente começou a refletir sobre a origem histórica, né, do racismo, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A gente sabe que não é só ali, né? Isso acontece também na África, a questão do apartheid. É uma coisa que assim, a gente vem observando na era moderna, né? E agora, essa nova fase, que a partir da década de 60, muitos filósofos eles costumam colocar esse período histórico aí como a pós-modernidade. Então, a gente vai continuar falando sobre isso, mas antes da gente entrar no assunto e fazer a nossa oração e fazer a leitura do texto, já que o pastor ele também desse as suas considerações iniciais aí, dá uma saudação para o povo. Amém. Paz, meus amados, bendito seja o Senhor por essa manhã, como o Fábio disse, uma manhã bonita, um sol bonito, quente, já se aproximando do verão aí. A gente iniciou a primavera, mas já está com característica de verão. E hoje a gente está recebendo aqui o Max. O Max é um amigão, a gente tem feito uma amizade aí, uma parceria em discussões, e pensar a igreja é bacana, e a gente vai ser enriquecido hoje com a presença aqui do Max. Muito obrigado, viu, Max? Deus abençoe a sua vida. E vamos lá, Fábio, vamos conversar aí esse tema bacana, importante, a beça, que é uma preocupação da igreja de Jardim Primavera, trazer esses temas. São temas assim recorrentes, principalmente para a juventude, mais ainda, né? E creio que será uma bênção. Vamos lá. Amém. Lembrando que o nosso presbítero Luciano, ele está hoje aqui, né, na parte técnica, vai ser a nossa voz do além, tá? Vai estar falando conosco aqui também, certo, Luciano? Falando para ele que a presença dele aqui nessa mesa é super importante, mas hoje ele preferiu ficar ali, né? Amém. Tá, mas ele vai estar participando conosco também. Tem que pedir o pessoal de casa, não esqueça, compartilhe essa transmissão. Isso é importante porque a gente vai pegar mais pessoas, a gente vai entregar uma mensagem para mais pessoas. Isso é muito bom, faz parte da tua missão como evangélico, no sentido de entregar boas novas. Então faça isso, compartilhe essa live em nome de Jesus. Amém. Então compartilhem, escutaram a voz do pastor aí, amém? Então, irmãos, o nosso tema, como disse, é pós-modernidade, movimento negro. Hoje é a parte 2 que nós estaremos falando. O título, Movimento Negro à Luz do Evangelho de Cristo. Nós vamos fazer uma leitura que se encontra em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Mas eu gostaria de fazer uma outra leitura antes, a gente vai chegar na leitura. Deixa eu só explicar quais são os objetivos dessa nossa conversa aqui hoje, tá? Que a gente vai tratar esse assunto. O primeiro objetivo seria refletir sobre os fundamentos do movimento negro, né? Qual é a base, qual é o alicerce, de onde surgiu esse movimento negro. Segundo objetivo, relacionar os fatores que fundamentam a teologia negra
Já ouviram falar em teologia negra? Pois é, ela existe. Como é que ela surgiu? Nós vamos refletir sobre isso, quais são os fatores, né, envolvidos nessa questão. E terceiro objetivo, refletir sobre o papel da igreja na questão social dos negros, tá? Então vamos lá, deixa eu passar aqui para a nossa introdução. As perguntas que a gente vai tentar responder: quais são os fundamentos do movimento negro? Quais os fatores que fundamentaram a teologia negra? E como a igreja deve intervir na sociedade a fim de promover a justiça social? Antes de a gente fazer a leitura, vamos fazer uma oração, amém? Eu vou estar orando aqui nesse momento. Pai amado e querido, te damos graças, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa, transmitindo essa EBD online para aqueles que estiverem assistindo agora e que posteriormente vierem também assistir, compartilhar aquilo que vai ser discutido, vai ser conversado aqui, meu Pai, assuntos tão pertinentes com a nossa realidade presente, que devem ser tratados a partir da perspectiva cristã, Senhor Deus, para ser um norte para nosso comportamento social hoje, presente, século 21, meu Pai, como nós devemos interagir, como nós devemos reagir diante de questões tão importantes, meu Pai, quanto essa, Senhor Deus. Peço que o Senhor venha nos iluminar, venha nos capacitar, que tudo que seja falado aqui seja para o crescimento, meu Pai, do Teu Evangelho, da Tua obra, que almas venham ser tocadas, tratadas, e tenham essa compreensão, meu Pai, do Teu Evangelho, que ele transforma, muda as vidas, meu Pai, e ele é um movimento universal que une as pessoas, Senhor Deus. Que o Senhor nos capacite nesta manhã, que nós possamos ser canal do Senhor para falar ao Teu povo nesta manhã, Senhor Deus. Muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade, pela presença do pastor Eli, pela presença do irmão Max, meu Pai, aqui conosco nesta manhã, do Luciano, que está aqui também, de todos esses que estão assistindo, meu Pai. A oração que eu te faço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Pastor, então vamos começar a fazer uma leitura, que é uma leitura que está lá em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, que é uma leitura messiânica, né, que fala de libertação. Eu queria que o senhor já, depois que a gente fizesse essa leitura, o senhor comentasse se tem alguma relação com a nossa discussão aqui nessa manhã. Eu já tenho aqui no slide, a gente vai facilitar aqui a leitura. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Eu vou pedir para o senhor fazer essa leitura, mas antes, pastor, deixa eu fazer uma outra leitura aqui, que está em Mateus capítulo 5, versículo 6, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Pastor, pode fazer a leitura agora de Zacarias 4, versículo 6. Amém. O texto diz o seguinte: e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Então, a partir dessas duas leituras que nós fizemos aqui, Max, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa palavra está lá no discurso da montanha, né? Jesus, logo que ele sai daquele provação no deserto, né? Começa com esse discurso. Ele vem falando, essa aqui, se não me engano, é a quinta bem-aventurança que ele fala. Primeiro ele fala dos que choram, né? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém. Às vezes a gente quer buscar justiça, Max, e às vezes a gente quer buscar com a nossa própria força, né? Com nossas próprias atitudes. A gente acha que é de uma maneira através de briga, através de lutas, né? E Jesus ele vem mostrando que no reino de Deus é diferente, né? Então, como é que essa fome e sede de justiça vai ser saciada na sua visão, o Max? Então, Fábio, esse texto ele
nos mostra, acho que, duas coisas principais, né? Som. Esse texto eu vejo que ele nos mostra duas coisas principais, né? A primeira é que a injustiça é uma realidade presente nesse mundo, né? A partir do momento em que o pecado original entra na nossa realidade, né, ali Adão e Eva, os irmãos conhecem toda a história, nós vamos ver que uma série de injustiças serão cometidas, né? Então, pessoas que detêm poder subjugando pessoas que não têm, né? Então isso é algo visível, não há quem viva nessa realidade presente que tenha um mínimo de percepção que não possa ver que o mundo ele está cercado de injustiças de fato, né? E nos mostra também outra coisa, que essas injustiças elas terão um fim. Agora, a sua pergunta é: o que está no meio disso aí? Qual deve ser o nosso papel vendo a injustiça do mundo, mas sabendo que essa injustiça um dia terá fim? Qual é, então, a nossa atitude diante disso, né? Talvez, quando a gente diga que devemos esperar no Senhor, as pessoas vejam isso como uma atitude por demais passiva, né? Porque, de fato, nós precisamos entender o seguinte: toda vez que nós, que por natureza somos injustos, né? Por natureza somos injustos, tentamos remediar uma injustiça, há uma grande probabilidade de que nós, na verdade, substituiremos uma injustiça por outra. Então, quando nós, muitas vezes, agimos, e muitas vezes com boas intenções, contra uma injustiça, estaremos praticando uma injustiça ainda maior. Então, há sempre esse risco, quando se trata do ser humano. Isso significa que devemos ser sempre passivos na busca pela justiça? Não. Nós devemos buscar a justiça. Nós devemos viver a justiça. Agora, certamente o nosso bate-papo vai nos caminhar para um outro ponto, né? Será que esse meu lutar por justiça deve ser uma luta onde eu jogue ou traga um problema e faça com que isso seja algo que vá separar classes na sociedade, né? Será que eu vou fazer uso político, por exemplo, dessa luta? Então, todos esses problemas estão aí inseridos nessa questão, né? Então, lutar por justiça, eu vejo que a melhor forma disso, de você lutar por justiça, é você tentar, como Paulo diz, né, viver do modo digno da vocação de Deus em Cristo Jesus. É você viver essa nova vida. Você foi revestido da justiça de Cristo. Então você deve viver agora de acordo com isso. A gente sempre tem aquela noção de que para eu mudar o mundo, né, eu tenho que fazer algo grandioso, eu tenho que engajar as pessoas em alguma causa. Eu gosto de ter um livro chamado não é simplesmente crente, Uma Vida Cristã Comum. Uma Vida Cristã Comum. E nesse livro tem um artigo do R.C. Sproul Jr., né, que é o filho do Sproul maior, que ele fala assim: olha, a gente muda o mundo uma fralda de cada vez. Uma fralda de cada vez. O que isso quer dizer? Isso falou muito comigo porque eu sou pai, então quem é pai entende, né? O que isso quer dizer? Quando você está cuidando da sua família, está trocando a fralda dos seus filhos, nas mínimas coisas, você já está mudando o mundo. Para sair do nosso meio protestante, vamos entrar no meio católico, por exemplo. A Madre Teresa, ela ganhou o prêmio Nobel, nunca sei até hoje se é o Nobel ou Nobel, né?
mas ela ganhou esse prêmio mundialmente conhecido. E aí, quando foram entrevistá-la, né, e perguntar o que a gente pode fazer pela paz mundial, ela falou o seguinte: olha, vá para casa e ame a sua família. Ou seja, nós precisamos começar a assumir a nossa responsabilidade e não transferir a responsabilidade achando que, não, se eu fizer parte de um movimento, se eu colocar as minhas forças em prol de algo que é terceirizado, e agora sim eu vou mudar o mundo. Não, eu acho que começa quando nós assumimos essa responsabilidade e entendemos: olha, eu sou pecador também, eu faço parte desse mundo caído, e agora que fui redimido por Cristo, preciso viver essa nova vida, e preciso cuidar da minha família e transmitir esses valores para que, de fato, haja mudança significativa no mundo. Amém. Olha, perfeito, né, pastor? Acho que a gente podia encerrar aqui a nossa debate, porque as palavras do nosso irmão foram precisas, né? Foi realmente. Às vezes a gente vê uma injustiça e quer usar o nosso próprio entendimento, a gente acaba cometendo uma injustiça ainda maior, né? A gente observa isso. E realmente viver a vida segundo os princípios cristãos, os valores cristãos, é simples, né? Mas é uma responsabilidade nossa. A gente não pode passar essa responsabilidade para outras pessoas. A gente costuma até comentar, por exemplo, que com relação à educação, pegar um exemplo mais prático, né? Às vezes os pais hoje em dia, eles acham que a educação é responsabilidade da escola e enviam suas crianças para a escola, ou seja, né? Então, não, quem tem que educar é o professor. Mas quando não, né? Lá eles aprendem matemática, português, história e tal, mas os valores, os princípios, a gente aprende em casa, né? É interessante você falar isso, porque não só a educação dos nossos filhos, né, mas a própria vida espiritual da nossa família a gente terceiriza. A gente hoje terceiriza tudo. A educação dos filhos é com a escola, a vida espiritual da minha esposa e dos meus filhos é com o pastor Eli. Então, ele que tem que cuidar lá, ou então a professora da EBD, né? Então, a gente acaba terceirizando. É a professora da escola dominical que ensina a criança a orar. E às vezes, né, a criança tem um mau comportamento, aí fala: vou chamar o diácono, hein? Vou chamar o pastor ali. Não é, mãe? Então, pastor, agora, em cima disso que já foi falado, né, que o nosso irmão Max falou brilhantemente aqui, né, dessa passagem de Mateus 5, a questão da justiça, retornando para aquele texto de Zacarias 4, 6, eu vou ler aqui novamente para o pastor poder comentar em cima dele, na questão do messianismo, Sim. Naquele contexto, tá? Eu vou ler para os irmãos, diz assim: e respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sim, bem, veja só, gente, eu não sei se vocês estão lembrados de um dos primeiros EBDs que nós fizemos com esse formato novo, Fábio, e você trouxe algumas questões da relativismo e da pós-verdade, né? E alguns filósofos e sociólogos, você destacou algumas frases de algumas pessoas, e o pessoal falando que não havia verdade, a única verdade que existia é que não existe verdade. E aí eu fiz uma lembrança de que, tem razão, não existe verdade, não existe absoluto, se eu não me engano, acho que era essa a frase, não existe absoluto, a única questão absoluta que se existe é que não tem ele, né? A única certeza absoluta, isso, Marcos. E aí eu lembrei, falei, é verdade, é exatamente isso que nós pensamos como cristãos, nós pensamos exatamente assim, de que não existe isso, por isso precisamos uma verdade e uma questão absoluta além de nós, como o Calbart fala, o além de nós, né? Então Deus está além de nós, para além, de fora. Então por isso que precisamos dessa verdade de fora, para que isso seja revelado ao nosso coração. Então a verdade não existe em nós mesmos, mas existe
fora de nós, em Deus. Por isso a necessidade de Deus. Não sei se você lembra que eu coloquei isso. Eu concordei até com o cara, né? Falei, ele está certo, realmente, não tem verdade entre nós. Porque se pensarmos que temos verdades entre nós, com quem está essa autoridade para dizer que esta é a verdade? Quem de nós? Qual dos seres humanos seria esse sujeito que vai dizer, não, eu tenho a verdade absoluta? Não, precisa vir além de nós, fora de nós. Por isso, necessitamos de Deus e, nesse caso, necessitamos de perceber esta verdade através daquilo que chamamos revelação. E o que é revelação? A revelação é uma forma de Deus se dar a conhecer. Deus se dá, Deus se mostra, é Ele que parte, Ele que tem o primeiro passo para revelar a nós, seres humanos, quem Ele é, a sua vontade, seu desejo, consequentemente, sua verdade absoluta. Então precisamos de que Deus faça esse movimento, e Ele fez esse movimento até nós, e nós, como cristãos, compreendemos que esse movimento foi feito através de Cristo. Então, Cristo é essa revelação de Deus, e em Cristo, então, encontramos essa absoluta verdade, essa perfeição. Então, Cristo é o perfeito, Cristo é a verdade, Cristo é o absoluto. Então, em Cristo, passamos a ter a possibilidade de encontrar a verdade. Porque essa verdade vem de fora e na revelação de Cristo. E a revelação de Cristo se torna, a revelação de Deus em Cristo se torna a sua palavra. Porque isso, em concretude de ação, ela é, na verdade, a sua palavra. Apesar de ter sido revelado no ser humano, no homem Cristo Jesus. Bem, nesse caso, se a verdade ela deve vir de fora, então você compreende por que Zacarias está profetizando e dizendo exatamente o texto, e diz: não por força, nem por violência. Nem por força, não, aqui no meio diz, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então ele está dizendo, olha, não vai adiantar vocês ficarem batendo cabeças aí para encontrar a verdade. Não é exatamente esse contexto aqui, mas conectando para dentro de que você... Porque aqui tem um contexto histórico e tal, mas conectando com o que você está trazendo, nós necessitamos então desse convencimento de fora, de um além de nós, para compreender onde está a verdade, compreender o sentido da vida, compreender tudo, porque precisa ser feito fora de nós. Então, por isso, necessitamos do Espírito. Sendo esse caso, e entendendo, obviamente, aqui, quando nós falamos do Espírito, nós estamos falando da própria pessoa de Deus, da própria pessoa de Cristo, a partir da compreensão toda da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo sendo um mesmo Deus. Então, o Espírito de Deus, ele é o próprio Deus, e ele habita em nós. Então é ele quem nos convence de toda a justiça, de todo o equívoco, de todo o erro. Então ele que vai mostrar e demonstrar para nós como nós devemos agir. Assim, e não pode ser visto esse agir nas esferas de atos religiosos. Como eu tenho insistido aqui, eu já insisti tantas vezes em pregações, né? O Fábio que está aqui, o Fábio está comigo já há 20 anos, né, Fábio? Sabe disso, o quanto eu insisto que essa ação de convencimento do Espírito não pode ser vista apenas reduzida nos atos religiosos. Deve ser compreendida e assumida na vida, encarnada, no cotidiano. Porque aí a gente vai conseguir discutir temas como, por exemplo, a questão do racismo, entendendo por uma ótica e uma perspectiva cristã, entendendo que isso é um assunto altamente espiritual, usando aquele jargão, né?
Isso é muito espiritual, esse tema, entendendo que isso tudo faz parte da nossa vida cristã, porque assumimos o posicionamento de que somos convencidos pelo Espírito Santo o tempo todo, em toda a nossa vida, todo o nosso cotidiano. Então, basicamente aí, depois a gente vai conversando. Amém. As falas, né, vão confluindo para o pensamento, que não é por força nem por violência, que são o quê? São ferramentas, são atitudes humanas, né, para resolver um problema, uma questão, né? E a gente tratando agora, avançando um pouquinho mais, falando sobre o movimento negro, a gente já comentou semana passada. Você não assistiu, perdeu da semana passada, visita lá nossa página, assiste da semana passada. A gente falou mais da questão histórica, né? Trazendo lá da antiguidade, falando da questão da escravidão, que não é uma coisa relacionada ao negro, mas era uma questão relacionada à guerra mesmo, né? Um povo dominava o outro, escravizar. Depois falamos sobre a questão do Brasil, dos portugueses, da colonização. Falamos dos Estados Unidos, né? Aquela diferença que teve nos Estados Unidos, América do Norte, né? Estados Unidos do Sul. A questão climática influenciou muito no modelo de colonização. Isso repercutiu também nas questões da segregação racial lá nos Estados Unidos, que, em minha opinião, tá, gente, é muito... Tem racismo no Brasil? Tem. O Brasil é um país racista, na minha opinião? Não. Vocês vão concordar comigo. Concordo. Amém? Existe racismo. Existem pessoas que têm... Se é que a gente vai resumir a questão do racismo à questão do negro. Exato. É bem mais amplo, né? Reduzir isso. A gente falou isso semana passada, né? Foi. Tem a questão do racismo, inclusive até na questão da Segunda Guerra Mundial, que foi caçando caçando não, né? Mas assim, exterminando os judeus. Isso. Não é isso? Várias coisas. Então a gente tratou isso. Vai lá na nossa EBD da semana passada, você vai compreender melhor o que a gente está discutindo aqui. Hoje a gente vai se concentrar mais aqui na questão do século 20 e 21, tá? Os últimos acontecimentos relacionados ao movimento negro, tá? E quais são as bases, os alicerces, né, que motivaram, né, esse movimento negro? É a questão da exclusão social, né? Muito mais forte nos Estados Unidos. A gente observa, tem alguns filmes muito interessantes que vocês podem assistir, quem não está muito por dentro do assunto. Tem a história de Martin Luther King, um filme chamado Selma. Já assistiram esse filme? O Pastor? Não? Olha, muito bom, assistam. Vai contar aquela parte assim, era absurdo, né? Nos anos 60. É bem recente, olha isso, né? O negro tivesse sentado no ônibus, assim, tinha vezes que o ônibus nem parava, porque era negro, estava dando sinal, já não entrava, tá? Aí depois tivesse sentado, entrava um branco, o negro tinha que levantar e ir lá para o fundo do ônibus para ceder o lugar dele para o branco. E isso era muito mais acentuado na parte sul, né, dos Estados Unidos. Eram questões desse tipo. Então o negro às vezes não tinha acesso à escola, não tinha acesso a muitas coisas, tá? Ele era excluído. Esse foi um dos alicerces, né, que fomentou o movimento negro. O preconceito, a discriminação, né? Discriminação, às vezes, pelo fato de ser negro, era considerado uma classe inferior, subhumana, né? E relacionado isso ao quê? Ao racismo. Nós também falamos semana passada da questão do darwinismo social, né? Do arianismo. Tudo surgiu lá eles queriam tratar isso como se fosse uma ciência, né? Mas a gente não pode considerar isso ciência, é uma pseudociência. Tem até eu trouxe aqui uma fala de Kabengele Munanga. Eita. Olha, é um nome ele é do Sudão, né? O Sudão belga, que foi colonizado pelos belgas, né? E tal. Então ele nasceu em 1940, ele veio para o Brasil em 1977. Ele é um acadêmico, né, pesquisador e tal. Ele se interessou pela questão racial aqui no Brasil, né, que a gente considera mais brando, não é tão forte igual lá nos Estados Unidos,
certo? Mas então ele estudou e ele trouxe alguns conceitos aqui para a gente do racismo e deixa eu ver aqui, da raciologia. Eu vou ler aqui a raciologia segundo Munanga, tá ok? Diz assim, na visão dele: a raciologia tinha um conteúdo mais doutrinário do que o científico, pois seu discurso servia mais para justificar e legitimar o sistema de dominação racial do que como explicação da variabilidade humana. Gradativamente, os conteúdos dessa doutrina chamada ciência começaram a sair dos círculos intelectuais e acadêmicos para se difundir no tecido social das populações ocidentais dominantes. Depois, foram recuperados pelo nacionalismo nascente como o nazismo para legitimar as exterminações que causaram a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Munanga, aqui esse sudanês belga, vamos dizer assim, ele está refletindo sobre o darwinismo social, só que ele usa um outro termo, ele usa aqui raciologia, né? Aquela ideia da hierarquia de classes. Isso remonta a meados do século XIX, tá? Ele tem um conceito aqui também a respeito de racismo, que eu gostaria de ler aqui também. Munanga, o que é racismo para Munanga? Diz assim: o racismo seria, teoricamente, uma ideologia essencialista que postula a divisão da humanidade em grandes grupos chamados raças, contrastadas que têm características físicas hereditárias comuns, sendo estas últimas suportes das características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas, e se situam numa escala de valores desiguais. Tá? Munanga ele foi perfeito aqui nessa percepção, né? Ele coloca o quê? Não. Então o branco ele está num nível de intelectualidade, de sociedade, de estética mais elevado do que o negro que está lá embaixo nessa escala, suposta escala. É uma suposta ciência, a gente chama isso de pseudociência, tá? Mas naquele período, no meados do século XIX, era considerado uma ciência e acabou desdobrando em vários horrores aí, né, históricos. Exemplo da questão do nazismo, certo? Bom, então esses são os pilares, né? São as bases do movimento negro, que ele vai surgir lá nos Estados Unidos na década de 60. Na década de 60. Naquele contexto de pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial e tal. Entrando também, lembra que a gente falou na questão do feminismo, que também foi a partir da década de 60 que teve aquela virada, que mudou, não é mais o burguês que é o inimigo, agora é a sociedade patriarcal e tal. Então, tem um viés político aí por trás, que vai entrar também no movimento negro. A gente comentou semana passada que tinha dois modelos ali brigando contra a segregação racial nos Estados Unidos. Tinha o modelo do Martin Luther King e o modelo de Malcolm X, certo? E os dois são religiosos, né? O Malcolm X, o muçulmano, né? Muçulmano, e Martin Luther King representando o evangelho, né? O movimento evangélico. Os dois têm assim formas, estratégias diferentes. A gente não está aqui questionando se existia exclusão, preconceito. Não, isso aí é evidente, existiu. O que a gente questiona são os modelos, tá, que foram colocados para poder alcançar essa igualdade. Bem, eu vou pedir aqui intervalo para entrar nosso diácono Mauro, trazendo um cafezinho aqui para a gente. Obrigado, tá, Mauro? Primeiro visitante, claro. Sim. Isso, volte sempre mesmo. Obrigado, Mauro. Tá? Então, irmãos, começaram a ter vários desdobramentos, inclusive na teologia desse movimento negro. Surgiu o que a gente fala de teologia negra, a partir desse recorte temporal, né? De 60 para cá começou a surgir uma teologia negra, começou a ser repensado o evangelho que fosse pensado a partir da perspectiva negra, porque na ideia deles
o cristianismo branco não seria capaz de atender, não atenderia às necessidades dele. A gente vai comentar sobre isso, mas antes eu queria só pautar aqui as origens, né? Tem um teólogo da teologia negra no Brasil, vocês já ouviram falar, é Ronilson Pacheco. Ronilson Pacheco, ouviram falar? Não? Então, depois se vocês quiserem, pesquisa aí no YouTube, vocês vão encontrar mas eu destaquei algumas bases, né, que é para a gente comentar aqui. Diz assim: como é que surgiu? Surgiu nos Estados Unidos na década de 60. Por quê? Por causa do acirramento da segregação social, né? A questão dos ônibus, das escolas, dos negros lá nos Estados Unidos, certo? Segundo, aumento da resistência, os movimentos de Martin Luther King, movimento de Malcolm X. Terceiro, a omissão dos cristãos brancos do norte, né? Na visão da teologia negra, segundo o Ronilson Pacheco, teve uma omissão da cristandade branca dos Estados Unidos do Norte naquelas questões sociais, do racismo, do preconceito e tal. Em decorrência disso, vai surgir esses pensadores que tentaram fundamentar uma teologia pensada a partir da perspectiva negra, certo? Desculpa, é que eu... Pode comentar, pastor, fica à vontade, pode falar. Não, é porque teologia negra, eu fiquei imaginando assim, pô, como é que é o Ronilson aí, né? Ronilson Pacheco. Ronilson, você não sabe de nada, meu filho. Não sabe de nada, teologia negra. Você já foi numa igreja pentecostal de Baixada Fluminense? Não sabe de nada, meu filho. Vai que... Sabe de nada. Exato, cara. Sabe de nada, cara. Pois é. É igual a teologia feminista. Pô, esse pessoal já foi em uma igreja pentecostal de Baixada Fluminense? Deixa eu explicar por quê. Deixa eu explicar para você por quê. Rapidinho aqui. O pessoal fala de teologia feminista como uma valorização da mulher. E aí eu tô brincando aqui, que eu fiquei rindo, porque eu fiquei tentando imaginar esse cara teorizando isso e querendo colocar essa coisa academicamente, né? Quando na verdade o movimento pentecostal faz isso na raiz, cara. E não tem divisão nenhuma. Cara, vai numa consagração, meu filho, de uma igreja pentecostal de Baixada Fluminense aos sábados pela manhã. Vai ver quem manda. Quem está lá, quem está sentado lá? São as mulheres, cara. E são negras. Então, aí você vai falar, eu vou construir teologia em cima disso para libertar a mulher. Ela vai virar para você e falar, meu filho, eu já sou liberto. Você quer o quê? Você quer o quê? Quer empoderamento? Eu já tenho aqui, cara. Capaz dela colocar a mão e orar por essa pessoa aí para ver se a pessoa é liberta, né? E essa pessoa seja liberta. Cara, por favor. Por favor. Desculpa, é que eu... Não, pastor, fica à vontade. Eu só queria, assim, antes do senhor começar a comentar mais a fundo, eu peguei os argumentos dele e vou colocar aqui para a gente poder ver se tem validade ou não os fundamentos dessa teologia negra. Eu coloquei aqui, lá nos Estados Unidos, né? O acirramento da segregação racial, o aumento da resistência, né, ao movimento negro, a omissão do cristão branco do norte, certo? Aí ele coloca assim, e no Brasil, por que seria importante pensar uma teologia negra no Brasil? Aí ele coloca, primeiro, identificar o racismo presente nas relações sociais. Segundo ele, existe um racismo presente nas relações sociais estrutural, um racismo estrutural, certo? Aí ele coloca, olha, ele vai fundamentar esse racismo estrutural na seguinte forma, ele coloca, olha, mas da justificativa dele para dizer que existe esse racismo estrutural, a invisibilidade da teologia negra. Ele acha que pelo fato de não ser conversado teologia negra no meio acadêmico, na teologia, nos seminários, ele acha que isso evidencia a questão do racismo nas relações sociais. Quero propor aqui, né, caso haja algum teólogo aí, nós começarmos a elaborar uma teologia nerd, né, também. A teologia nerd. Nerd seria bacana, porque você não tem. Então isso marca
assim, enfaticamente um preconceito social e religioso contra o nerd. Eu tenho que empoderar os nerds. Exatamente. Pois é como que a gente fragmenta, né? A gente vai fragmentando, você vai dividindo a sociedade em vários, né? Então, aí ele coloca também como identificar o racismo presente na relação social. Porque o negro está na periferia, ele é marginalizado, os números de homicídio é muito maior aos negros do que os brancos, tá? Na questão da educação e do trabalho também, né? Os trabalhos são assim, os trabalhos braçal, vamos colocar assim, né? A maioria são os negros que trabalham. É difícil ter uma vaga assim de trainee, de liderança, de supervisor para o negro, na perspectiva de Ronilson Pacheco, tá? A gente poderia argumentar aqui que são várias questões envolvidas, né? Não necessariamente o preconceito racial. Sim. Olha só, Fábio, eu só me justificar, eu brinquei aqui, o Ronildo, né? Ronilson. Eu estou brincando que você não sabe de nada. Logicamente, você deve ter feito as suas pesquisas aí, você tem muito a dizer. Mas o que eu quis brincar aqui é que o que você fala foi construído no meio do movimento pentecostal naturalmente. Naturalmente, foi construindo isso, foi acontecendo e naturalmente surgiu ali. E inclusive a questão do empoderamento feminino foi surgindo a questão de uma visibilidade do negro naturalmente. Mas vamos lá, mas voltando, então eu não estou desrespeitando, porque você não pode achar que é desrespeito meu, o cara estudou, o cara pesquisou, fez lá o doutorado dele. Não quero desrespeitar de jeito nenhum. Mas, voltando aqui, a fala do Max inicial foi precisa. Quando você colocou, Max, a questão que o Fábio fez uma provocação a você no sentido do texto de que sede de justiça, bem-aventurança, né? Então você colocou, bom, a primeira premissa que a gente pode pensar é que tem justiça. Se tem sede de justiça, então a primeira premissa é que tem justiça. Então, os apontamentos do Ronilson, e se você puder ler para mim de novo, parte de uma premissa real. Ninguém está negando isso. Eu não estou negando. Quer ver? Olha as premissas, olha. Então, ele justifica a existência de um racismo nas relações sociais. Como? Por questão da invisibilidade da teologia negra no meio acadêmico. Aí eu passa. Pula. Sim. A questão da grande massa da presença negra na periferia. Isso ninguém vai discutir isso, né, cara? Da marginalização do negro. Né? Isso também ninguém discute. O homicídio, que é números mais elevados com relação ao negro do que com os brancos. Não tem como discutir isso. Com relação também à educação e trabalho. Não tem como discutir. Não tem, verdade. Né? É um fato. É aquilo que o Max colocou no início. Ele falou assim, se você tem sede de justiça é porque você está vivendo um meio de injustiça. Então a primeira realidade é uma realidade injusta. Então ok, concordamos aí, é verdade. Agora é o outro lado. Quais são os instrumentos que você vai utilizar para promover a justiça a partir dessa sua concepção? Você entendeu, compreendeu que você vive no meio de injustiça. Qual é o instrumento que você vai utilizar para a promoção dessa justiça? Na medida em que você não utilizar o instrumento correto, certo, você vai provocar outra injustiça sobre uma que já é injusta. Foi o que você colocou. Então, uma substituição de uma injustiça pela outra injustiça. Para quebrar esse círculo, somente o Evangelho de Cristo e somente uma compreensão do todo, do ser humano como um todo, o ser humano como um ser caído, um ser em pecado. E este ser humano é um ser humano, não é o negro, não é o branco, porque se invertermos essa questão e colocarmos uma questão onde a maioria seria negra, nessa estrutura, quem seria o oprimido seria o branco,
como existem em muitos lugares. Então, o problema não está aí. Posso só dar alguns exemplos práticos? Sim. Por exemplo, você teve na ditadura, né, um movimento revolucionário. E aí, até recentemente, o Fernando Gabeira ele deu essa entrevista mostrando qual era o propósito desse movimento revolucionário, que não era libertar o povo, vamos dizer assim, dessa ditadura, mas era instituir uma nova ditadura, que eles chamam de, usando as categorias, né, do marxismo, ditadura do proletariado. Então, eles queriam simplesmente inverter os polos. É por isso que a minha fala inicial foi essa. Quando você, muitas vezes, luta por uma injustiça, você pode incorrer numa consequência de simplesmente trocar uma injustiça por outra. Então, o que eles queriam era o quê? Instituir uma ditadura do proletariado. Um exemplo agora, vamos botar dessa semana, desse mês. Acho que todo mundo viu falar aí que o Magazine Luiza, né, ele iniciou um processo seletivo somente para negros. Ora, nós já chegamos aqui a uma conclusão plena, né, de que houve de fato marginalização, houve de fato escravidão, segregação, todos esses problemas que advêm dessa relação que se teve entre brancos e negros na história. Como que eu vou resolver isso? Aí a Magazine Luiza traz uma solução, que é qual? A segregação. Então, eu vou tirar agora a possibilidade do branco de ingressar aqui nesse processo seletivo. Obviamente, lá na frente vão ter outros processos que branco não é algo que eu acredito que vai perdurar na instituição. Mas veja como a solução que se dá é justamente pegar as mesmas armas que se utilizou anteriormente e aplicá-las agora. Então, como é que eu vou resolver o problema do racismo que teve lá atrás? Vou aplicar o racismo agora com o polo inverso. Porque, assim, na minha visão, pelo menos, essa atitude da empresa foi racista. Pelo menos, sim, né, dentro desse... E, assim, não foi racista, na minha opinião, contra os brancos. Foi racista contra os negros. Os próprios negros. Como é o caso das cotas. Porque quando você coloca cota, você está dizendo, olha, você não tem capacidade para ingressar aqui disputando com o branco. Então, eu vou ter que te dar uma cota. Quando você abre um processo seletivo que somente entram negros, você está dizendo assim, olha, você não tem capacidade se você tiver que disputar com o branco. Então, eu estou fazendo como uma definição, né, que o Fábio trouxe, eu estou dividindo as raças e colocando um valor em cada uma delas. E aí hoje você hierarquizando, né? Hierarquizando. E aí hoje você dá um nome mais bonito, ações afirmativas, para você mascarar isso aí, né? Tem uma frase não, é um termo, né, do próprio marxismo, que é o idiota útil, do Karl Marx. É o Karl Marx? Não? Acho que sim. Assim, na verdade, eu acho que isso é mais gramscista, porque assim, você eu acho que você ser um marxista, mas se eu te perguntar quem foi Marx, você nunca, talvez não vai ouvir. Claro, ouviu falar, mas você não sabe quem foi o lugar dele na história, quais são as suas doutrinas, as suas posições, mas você, na sua ação, você é um marxista, é o idiota útil. Né? Então, e aí o idiota útil aparece exatamente aí. Gente, dá para você acreditar que a Magazine Luiza está preocupada em racismo e tal? Ela está preocupada com marketing. Ela quer fazer o marketing. Só para corroborar essa sua última afirmação, né? É a ação marqueteira, né, que a gente fala. Só nessa semana que houve essa polêmica, as ações da empresa subiram 2%, que na Bolsa de Valores é algo assim, para esse momento de crise, assim, o pessoal que investe ali ficou bem mais rico. Então,
Então, eu vou usar esse idiota para mim se torna útil. Eu não estou dizendo que quem participou do processo seletivo seja idiota, não. Eu estou querendo dizer na questão teórica aqui, usando os termos do próprio marxismo, eu vou usar ele, não vou esclarecer o que ele precisa saber de fato, então não entrego a verdade, apenas o utilizo como uma massa de manobra ao meu querer e eu coloco lá, bom, eu vou fazer um processo seletivo aqui, que eu vou fazer ações afirmativas e vou estar empoderando, incluindo e dando oportunidade aos negros. Então, é um idiota útil nesse caso. Sendo isso, o Leonardo estava falando que a frase é do Lenin. Então, Lenin. Beleza. Lenin. Beleza, Léo, obrigado, hein? Obrigado pela ajuda aqui. Mas, de qualquer maneira, é a turma dos marxistas todos. Todo em cima do Marx, mas valeu. Do Lenin, a frase do Lenin. Então, a massa de manobra sendo utilizada. Também tem outra coisa que eu achei interessante, que essa semana eu ouvi um sujeito falando, que eu achei bacana. É que alguns começaram a falar e defender de que isso estava errado, que o Magazine Luiza estava fazendo, porque isso é um racismo reverso. Aí ele levantou a mão e falou, não. Não existe um racismo reverso. Existe racismo, ponto. Eu falei no grupo lá da EBD. Foi no grupo da EBD? Beleza. Não existe, ponto. Porque senão a gente vai cair dentro disso. Isso, o que o Marx está falando, eu começo a trocar a posição. Então, daqui a agora, eu vou passar a ter o racismo contra o branco. O que não faz sentido, se eu quero fazer ações afirmativas. Não é essa a ideia? Então? Porque isso surge da ideia de que racismo é só contra negro. E não é uma verdade isso, né? O racismo não Aliás, esse próprio termo racismo já está sendo, no meio acadêmico, deixado de lado. Hoje se fala em etnia. Por isso que falar de racismo no Brasil é muito complicado. Você começar a tentar identificar na teia da sociedade brasileira o racismo é muito difícil, cara. Deixa eu só dar um outro... Tem um artigo... Racismo contra negro, né? Isso, tem um artigo muito interessante do professor Paulo Cruz, né? Aliás, se você não conhece, dá uma olhada lá no Facebook, YouTube, professor Paulo Cruz. É um negro, né? É professor de história, de filosofia, de filosofia. Foi uma das referências aqui para a produção desse... Ele tem um artigo muito interessante no blog Esperando as Musas, chamado Dois Pretos, Duas Medidas, né? Aí ele trabalha ali o seguinte, olha, você pega lá o censo de 2010 e você pega o discurso dos movimentos de segregação racial. Eu falo assim porque, de fato, eles segregam a sociedade, né? Eles perpetuam essa segregação. Mas aí você pega lá esses dados, aí você vê, por exemplo, mas na universidade a grande maioria é de brancos. Aí vamos só para fins didáticos, vamos dividir aqui em negros, pardos e brancos. Perfeito. Quando eles falam, olha, tem muito branco na universidade, eles vão falar assim, olha, tem muito, você olha assim, tem muitos pardos e brancos. Então o pardo vira branco. E tem muitos negros nas penitenciárias. Só que quando eles pegam esse dado, eles botam os pardos e os negros como se os pardos fossem negros. Os miscigenados, né? Exatamente. O que é você, Fábio? Eu sou miscigenado. Então, apesar de ter o Max também, mas não dá para a gente identificar. Você vai lá atrás, você vai olhar, você vai falar assim, peraí. Inclusive, pastor, estava até uma curiosidade aqui, particular minha, né? Tem uns primos de 3º grau lá de São Paulo, que eles estavam querendo conseguir cidadania lá na Europa, né, e tal, e começaram a levantar os antepassados da minha mãe, né, da família da minha mãe. Era branquinho, aí foi parar lá na África. Mas era assim, a minha tataravó é italiana, ela veio da Itália
né, e tal, casou com um espanhol, depois a minha avó casou com um português, certo? Então é a parte branca, família. Mas de lá para cá já vem misturando. A família do meu pai, por exemplo, já teve bandeirante, já teve negro, já teve índio. Então eu sou uma mistura, eu sou um miscigenado. Pois é, aí você, dentro disso que o Max colocou, então você vai para qual lado? Dependendo da sua estatística que você quer fazer, né? Ela vai ser tendenciosa, né? O Fábio aqui, você é formado em História, né? Sim. Então, você que é o professor pode falar melhor, mas eu não lembro se foi na Batalha dos Guararapes que nós enfrentamos os holandeses, não lembro se foi isso, lá no Nordeste, né? E ali foi o primeiro momento em que você teve europeus, índios e negros lutando juntos contra o invasor europeu, né, que era o invasor holandês, no caso, né, que eram os protestantes holandeses. E ali é como se fosse um marco do início do povo brasileiro, do Brasil, né? Da identidade, né? Da identidade, exatamente, obrigado. Então, chega um momento que, cara, não é negro, branco, todo mundo é brasileiro. Português, africano, não, todo mundo é brasileiro. Chega um momento que não dá mais para você distinguir, fazer esse tipo de separação, porque é um povo, é um povo. Então, nós temos marcas distintivas, né? Você, na aula passada, falou muito bem que há uma diferença astronômica entre o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu aqui no Brasil. Então, a gente precisa ter em mente esse nosso contexto. Max, tem um detalhe interessante nisso que você coloca, porque muito difícil realmente a gente identificar no Brasil essa questão das raças. É difícil, é tudo junto e misturado realmente. Se você observar minha esposa, eu vou chegar para a Vereni, vai olhar para a Vereni, ver os olhos da Vereni e vai falar assim, isso é europeu. Mas o beicinho já denuncia alguma coisa. Aí você olha assim, você fala, ué, peraí, de onde está vindo esse negócio? Então, é difícil. Tá, meu amor, ele é lindo, tá bom? O beicinho é lindo, eu beijo ele todo dia. Lábios carnudos, né? Isso. Então, vamos lá. Dá para a gente identificar aí muita coisa olhando para os traços da pessoa. Então, você começa junto e misturado, verdadeiramente junto e misturado. Bom, então nós temos que pensar essa questão de lutas, de injustiças, como foi citado aí, que eu falei que é legítima pelo Romilson, é legítimo isso? A gente tem que pensar a partir do contexto brasileiro, da forma brasileira de pensar. Nós não podemos importar movimentos. Pastor, antes do senhor seguir, eu vou entrar na questão da igreja. Né? Isso. A gente vai entrar agora, mas antes de eu comentar um negócio aqui, que o Max colocou muito bem aqui, né? A questão quando ele falou, né, da ditadura, que surgiu um movimento revolucionário, que ele lutava não contra a opressão em si, né? Mas de quem estaria por cima da carne seca, né? É uma inversão. Eles não estão lutando contra a opressão, estão lutando para a dominação de poder. Esse que é a leitura correta, né? Então, tem interesse político aí por trás, não é um interesse puramente social. Agora, outra coisa. Pode falar. É o seguinte, eu notei aqui, deixa eu ver. Opressão, inversão, interesse. O Ronilson, ele faz uma leitura da realidade, né? Que é fato, que a gente concordou aqui, né? A questão do maior número de negros na periferia, a marginalização, o homicídio, educação, trabalho. Perfeito. Só que ele vai identificar o problema nisso no racismo. Será que é no racismo ou será que é um problema político que veio do desdobramento da passagem do Império para a República? Porque quando entrou a República, os negros, né, não foi pensado uma política pública para os negros, não foi pensado... E será que é uma questão racial ou uma questão, né, política econômica que vai fomentar isso, né? O maior número de negros na periferia, a marginalização e tudo isso. Gente, olha só, eu sei que não é esse o debate aqui.
E eu também, isso para mim é novo, confesso, porque eu fui educado dentro de um sistema e tal, e blá, 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 blá. Então, essas minhas pesquisas e descobertas, para mim, ainda estou me descobrindo nesse mundo. Veja o que eu vou falar. Sobre a questão do império se tornar de um dia para o outro uma república. Cara, os caras fizeram uma pataquada. Sério, se você olhar na história, você vai falar, mano, peraí, os caras não tinham um projeto de nação. Acabaram com a identidade brasileira, não tinha essa ideia dos Guararapes. Acabou para se tornar uma república, para ficar dentro de um sistema, de uma elite dominante, porque os caras só pensaram neles. Gente, o povo não participou da República Brasileira. O povo não queria. O povo queria, estava satisfeito, não tinha um problema. O problema era uma dominação de interesses e questões de políticas econômicas envolvidas ali. Então o Brasil passou a ser uma república sem um projeto de nação, copiando os Estados Unidos, que é uma história diferente. A história americana nasceu como república. É diferente, eles já foram para lá, já... Pastor, só para endossar o que o senhor está dizendo, é muito interessante, estudem essa passagem, esse período, né, da transição do Império para a República, que foi tão copiado mesmo, que até a bandeira do Brasil... Até a bandeira. Só mudou as cores, né? Era que aquela parte azul com as estrelas, igual da bandeira dos Estados Unidos, e onde é branco e vermelho, passou a ser verde e amarelo. A estrutura de poder, isso. A estrutura de poder, no caso, os três poderes... Tudo parecido, tudo igual, uma cópia, só que, olha a idiotice, gente, isso é muita idiotice, sem considerar a história, a formação do país, essa valorização dos Guararapes lá, de uma unidade entre negros, índios e brancos, não foi levada em consideração na República para pensar assim. Porque, gente, eu não vou discutir sistema monárquico ou republicano, tanto faz. A injustiça e a opressão vai acontecer dos dois lados, dos dois jeitos. Mas também as boas ideias e as boas ações vão acontecer dos dois jeitos. Você pode escolher um país como a Inglaterra e você pode escolher um país como os Estados Unidos. Tem erros dos dois lados e tem acertos dos dois lados. Então, não vou discutir aqui se você gosta de monarquia ou se gosta de república. Vamos colocar isso no lugar. O que eu estou dizendo é que se você vai trocar de um sistema para o outro, você tem que construir a ideia, a identidade, o imaginário, os mitos, você tem que construir isso tudo. Quem são os nossos mitos? E aí eu estou usando a palavra mito no bom sentido. Quem são os mitos da República? Quem são? Tentaram construir Tiradentes num negócio assim, uma mentirada danada. Uma história mentirosa e contou, né? E eu aprendi dentro dessa mentirada. Desculpa, só dar um outro exemplo, né? Dentro do tema do racismo, essa coisa toda. Substituir, inclusive, o 13 de maio, que é uma data ignorada hoje. Ignorada. Pelo Dia da Consciência Negra. Por uma figura quiçá mitológica, não sei, também não sou especialista, mas por uma figura, vamos botar assim, no mínimo... obscura, controversa, que é o Zumbi dos Palmares, né? Então, essa substituição, o pastor ele foi perfeito nessa questão dos símbolos, dos mitos, né? E mito aqui a gente usa como aquela questão da história fundante, né? Não de conto de fada, não, é da história fundante daquele país. Então, por exemplo, meu filho está na idade escolar, né? Numa escola cristã, que eu sempre tenho que estar ali, ó, senão... Aí você chega lá, bandeira do Brasil. O que significa o verde e o amarelo? Ah, o verde são as matas, né? Você vê aquela questão que perdeu toda a parte transcendente, né? Da carga... que aí cabe a palavra mitológica. Mitológica, né? Exatamente. Agora é tudo materialista. Não, são as matas, o amarelo é o ouro, né? Aí eu falei, não, filho, não é assim. Ó, o verde é a casa dos Bragança, né? Exatamente. E o amarelo a casa dos Habsburgo. Ou seja, remete a uma história, remete a uma tradição, a uma herança riquíssima,
riquíssima, que nós fomos abrindo mão, perdendo, né? Por quê? Por conta desses interesses que o Fábio estava falando. Então, gente, só afirmar isso, porque pode haver um entendimento errado. Quando citamos aqui mitos fundantes, não estamos falando de misticismo. Misticismo é uma coisa que tem a ver com a espiritualidade mistificada que nós condenamos. O que estamos falando do mitológico, do sentido mais histórico e imaginário, porque você tem os dois ali, você tem a história e você tem o contexto imaginário dentro daquilo que acontece na história. Então tá nesse sentido mitológico. Acho que nesse sentido, né, com todas as ressalvas que o pastor ele fez, a gente pode até considerar, por exemplo, a história de Adão e Eva é um mito neste sentido, porque você tem uma história fundante ali que você não tem como ir lá no Jardim do Éden provar, mas você recebe aquilo ali, no nosso caso, por fé. E muitos cristãos não praticantes, digamos assim, né, também recebem isso como o mito fundador da civilização ocidental. Sim, com certeza. Assim dizer. Porque são histórias que a gente não consegue provar cientificamente pelo racionalismo que a gente vive hoje, mas que nós cremos que são verdadeiras, né? Amém. Essa questão do mito... Só para te devolver, sim. Isso tem a ver com a questão do racismo, porque na troca de monarquia para república e não trabalhou uma identidade nacional que já estava sendo construída lá atrás, inclusive com a própria, se você valorizar que o negro foi libertado pela monarquia, se você perguntar isso, o pessoal não sabe, o negro foi libertado pela monarquia. Tem coisas por trás disso? Tem, mas no período da monarquia, isso já estava sendo construído. Quando você vem com a república, destrói toda essa construção, então você se torna um povo sem identidade, sem saber. Então, isso tem a ver com a questão do racismo. Exato, pastor. Eu, aqui, como historiador, queria recomendar um livro para você que se interessou pelo assunto. É baratinho, você vai encontrar na estante virtual aí, R$10 eu comprei esse livro, tá? José Murilo de Carvalho é o autor. O nome do livro é Brasil, a República que não foi, né? A República dos Bestializados. Porque, acho que eu tenho prestado esse livro. Tá lá em casa, os Bestializados? A República dos Bestializados. Ele faz uma leitura de um jornalista da época, inclusive o jornalista era negro, tá? Pra você ver, naquela época, a transição do Império já tinha jornalista negro. Os irmãos Rebouças, engenheiros, sim, cara. Os caras eram engenheiros, trabalhou na estrutura da cidade do Rio de Janeiro. E pegaram ali essa transição do Império para a República, ou seja, na época, e eram, assim, figuras presentes, atuantes, na corte imperial. Né? Tem até uma história bonita que o André Rebouças estava lá numa dessas festas, né, do tempo imperial, que você tinha aquelas danças, os bailes, né? E ele estava lá e a imperatriz veio e tirou o André Rebouças para dançar, né? Então, eram figuras proeminentes, presentes ali. Exato. Né? Que tira um pouco dessa coisa... Ações afirmativas. Isso é uma ação afirmativa. Eu acho que isso é interessante de dizer. Boa, pastor, bem colocado. Isso é interessante de dizer porque eu acho que falta muito para a gente, o Paulo Cruz fala muito isso, né, da educação do imaginário. Cara, em vez de você ficar se ressentindo contra o branco, contra o pardo, contra o amarelo, porque você... Pega essas figuras emblemáticas, André Rebouças, né, o Joaquim Nabuco, me lembra aí, Fábio, outras figuras, né, o Castro Alves. Sim, Castro Alves. Castro Alves. Então, pega essas figuras que são assim referências e se inspira nelas, né? Porque se você ficar remoendo isso, ressentindo isso, você vai acabar fazendo o que a gente estava falando no início, trocando uma injustiça por outra, né? Exatamente. Bem colocado. Muito legal. A conversa aqui está muito boa, mas a hora passa, né? A hora passa, é verdade. E já está avançando, já vai dar 10h30, certo? Rapidinho, né? Mas então, só para concluir essa parte
da teologia negra, do Ronilson Pacheco, né, a gente entrar no papel da igreja, né, com relação a isso, ele critica também o racismo e diz que ele está presente nas igrejas. Ele faz uma leitura assim de que, por exemplo, só nas periferias, né, o negro, igual o pastor está dizendo lá atrás, que o pentecostalismo, né, presente ali, a questão carismática e tal. Mas ele critica aqui, por exemplo, nas igrejas calvinistas, tipo presbiteriana, luterana, essas igrejas você não vê muito negro participando desse, eu não sei hoje, tá? Mas ele critica assim, lá no passado, lá atrás, não tinha. É mais uma vez uma importação de um problema. Isso é um problema americano, sério. Sério, isso é sério. O Martin Luther King expôs isso. Sabe que a história da igreja no Brasil, dá para explicar isso, pastor? Tem como a gente explicar isso? A questão, por exemplo, as igrejas presbiterianas, por exemplo, elas vieram para onde já tinha comunidades brancas, né? Alemães e tal, e geralmente eles foram para onde? Para o Rio Grande do Sul, para os bairros mais, assim, mais ricos, né? E naturalmente, segundo a história, né, do nosso país e da igreja, não tinha nesses bairros assim mais ricos, não tinha muitos negros, né? Então a gente pode até identificar isso, a falta de participação de negros nessas igrejas, talvez se deva pela questão econômica mesmo. Não, tem como você identificar isso na questão da opção de missão das igrejas protestantes no Brasil. Que no início a opção das igrejas protestantes em fazer missão, e nós repetimos isso hoje, inclusive a Igreja Metodista Wesleyana repete esse modelo, que foi uma opção de missão para acolher os seus cidadãos de fala alemã ou fala inglesa. Então você vem, vamos ter uma igreja congregacional, a primeira igreja protestante no Brasil, a igreja congregacional. Então ela vem acolher as pessoas que vieram trabalhar no Brasil de fala inglesa. Depois você tem a luterana, que é a mesma coisa, a fala alemã. Então você tem essa missão. Daí você tem, obviamente, se você tem um culto de fala alemã, que o pastor vai pregar alemão, como que você vai querer que um negro se converta ali? É língua estranha mesmo. Não Verdade. Não tem condição. Então, isso realmente. Então, dá para ser explicado por aí. Mas a questão do racismo, aí a gente vai ter que... Não é questão racista, né? Não é. A gente vai cair no mesmo exclusão. Problema. Mas se você quer discutir racismo nesse sentido, então vamos identificar quem é o branco e quem é o negro no Brasil. Aí se vira, meu irmão. Dá o teu jeito aí. Se você conseguir isso, vai ser um milagre. Hercúleo. Hercúleo, um trabalho hercúleo. Milagre, mete bronca, faz um doutorado aí, um pós-doutorado, um PhD, sei lá, tenta aí. Chama todo mundo, cara. Chama o pessoal da genética, chama todo mundo para tentar identificar quem no Brasil é negro e quem no Brasil é Hoje branco. em dia fica muito complicado, né? Puxar o tronco genético aí vai ter... A gente é um povo miscigenado, não tem essa. A não ser que venha um europeu, né, daquela família bem, né, tradicional lá da Alemanha, da Holanda, não sei, e venha para cá, aí esse aqui é branco. Ele fala aí uma coisa existente, aquilo que o Max falou lá no início, a questão da injustiça, sendo uma questão óbvia, pela própria fala de Jesus, quando diz que alguns têm sede de justiça e por ter sede de justiça são bem-aventurados. Então é óbvio que há uma denúncia anterior a essa fala que está. Bom, tem injustiça no negócio. Aqui é a mesma coisa, ele está falando de algo, existem racismo dentro da igreja porque existem menos negros ou não existem negros em igrejas luteranas. Então você diz que isso é racismo. Não. Sem compreender toda a carga histórica. Você tem que compreender isso. É uma falta de compreensão do teor histórico por trás ali, né? Dos objetivos até missiológicos
dessas comunidades que vieram para o Brasil. Que vieram para o Brasil, depois que passaram a compreender, e a igreja luterana ainda continuou radicalmente forte em relação a isso, continua, é verdade, até hoje existem igrejas luteranas que a liturgia toda em alemão, mas igrejas metodistas, então, cara, pelo amor de Deus, igrejas metodistas, todas as igrejas metodistas largaram de lado essa ideia de ficar só no inglês e caíram para dentro do povo brasileiro, se misturaram, e tanto é que nós temos a igreja metodista wesleyana pentecostal de maioria de periferia. E teve, na história da igreja metodista wesleyana, foi uma das primeiras igrejas de origem, isso, guarde aí com orgulho, igreja metodista wesleyana, uma das primeiras igrejas, muito antes do que a igreja metodista do Brasil, que é a nossa mãe, com todo o respeito que eu tenho por ela, nós tivemos um bispo na origem negro. Na origem da igreja metodista wesleyana teve-se um bispo negro, que está lá o bispo... Gessé? Não, o bispo Nilson. O bispo Nilson, que é daquela área ali, da sua área ali. Não é? Acho que tem parentesco, não tem não? Ele na verdade, até essa semana passada faleceu a esposa dele, né, a dona Elina, que é a avó da minha esposa, né? E ele, essa região de Duque de Caxias aqui, realmente foi a que ele trabalhou bastante, né? Então, cara, bispo negro, em uma época que não existia esse tipo de discussão. Então, não, pastor, é bem legal o senhor comentar isso, e em cima daquilo que o Max disse também, que ele citou Paulo Cruz, né? Paulo Cruz. Antropólogo e ele, na verdade, ele dá aula de filosofia para o ensino médio, mas é um cara, assim, fantástico, né? Que as falas dele são bem realistas, ele não nega a realidade do racismo, mas eu acho legal, Fábio, o simples fato de você trazer um novo olhar sobre isso. É perfeito. Porque, gente, nós que passamos pela fase escolar, né, fomos assim, alvo de tanta ideologização, tanta doutrinação, que eu acho que nós precisamos um pouco dessa... Peraí, vamos fazer uma outra leitura, fazer uma outra análise, entendeu? Pelo menos para trazer um contraponto. Eu acho que isso para mim já é suficiente. Então, eu queria indicar aqui para vocês aí em casa assistirem um vídeo que está no YouTube, justamente uma entrevista com esse filósofo Paulo Cruz. Não sei se os irmãos conhecem, Iago Martins, ele tem um canal de teologia, Dois Dedos de Teologia, certo? Ele tem uma entrevista, o nome dessa entrevista é Racismo na Igreja do Brasil. Pesquisa lá, ele vai comentar justamente sobre isso. Ele vai trabalhar essa ideia que o Ronilson Pacheco, que ele identifica como racismo na igreja, ele vai trabalhar a questão histórica e vai colocar bem claro isso ali, que o fato da igreja presbiteriana, luterana e tal, irem para esses bairros brancos, é uma questão da missiologia daquela igreja. E ele vai identificar também que a igreja protestante, ela vai justamente para o outro lado, ele vai para a periferia. A gente vê, né, aqui a Baixada Fluminense e tal. Você estava comentando, né, pastor? Qual é uma das denominações que começa esse movimento? A Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus foi iniciada aqui por 2 missionários suecos de linhagem batista, né, pastor Eli? Batista. Então, assim, a gente precisa entender esse contexto da motivação missiológica. Senão, porque quando luteranos vêm, quando presbiterianos vêm, eles têm uma motivação mais utilitária. Sempre vinha um barco, né, um navio lá da Europa, você tinha os colonos e tinha sempre um pastor, um sacerdote ali, porque eles estavam trazendo a cultura deles para cá, né? Então tinha essa lógica mais utilitária, não expansionista, né? Vou chegar lá e vou evangelizar todo mundo. Não, tinha essa lógica mais utilitária. Está indo o rebanho para lá, ou tem um rebanho lá já, eu preciso enviar um sacerdote. Eu coloquei o link aí do vídeo que você citou, Fábio. Colocou? Legal. Coloquei aqui no chat aí
da igreja. Perfeito, pastor. Você quer comentar alguma coisa ou posso dar seguimento? Não, eu queria muito, mas muita coisa, mas melhor você dar sequência. Não, mas já vou passar a bola para o senhor de novo. Só para concluir essa parte aqui da teologia negra, eu coloquei, né, o que o Ronilson Pacheco ele coloca, identifica, né, por que ele acha que a teologia negra ela é importante no Brasil? Para identificar o racismo presente nas relações sociais e, segundo, para mudar para mudar a realidade social dos negros. Amém? A gente vai comentar isso aqui rapidinho. A nossa voz do além, o presbítero Luciano, já me alertou do tempo, né? Que já foi embora. Já vai dar 10h40. Certo? Então, comente, pastor, a respeito. É necessário uma teologia negra para mudar essa realidade social presente na nossa sociedade? Aquilo que eu tenho insistido em falar, né? O Evangelho de Cristo não aceita puxadinho. Não dá, cara. Não dá para pensar que para que eu me preocupe em mudar a realidade de uma pessoa, e sendo essa pessoa negra, eu compreenda que eu preciso de ferramentas e instrumentos para além do Evangelho. Não, o Evangelho de Cristo deve ser compreendido como uma totalidade na vida. Eu acho que o pessoal de casa vai lembrar que tem 2 domingos atrás, aliás, há 2 domingos, a minha palavra na igreja, a minha mensagem foi inspirada exatamente em cima disso. Quando no domingo anterior eu disse: Deus quer suas mentes e corações. Assim como o mundo deseja captar as mentes e corações das pessoas, Deus deseja amar a Deus de todo o entendimento, de todo o coração. Então Deus quer o seu entendimento e o seu coração. Ou seja, Deus busca o homem todo, não por parte. Então busca ele num todo. Então nós compreendemos que o Evangelho é para o todo deste homem, em todo o sentido dele, de existencial, e não caindo na ideia da teologia da missão integral, que vai usar essa frase e tal, mas ele tem outro contexto. Então, se eu pensar que eu preciso desses tipos de instrumentos para fazer a minha militância, eu deixo de ser cristão, eu tenho que militar como cristão. Essa é a minha compreensão. Eu sou radical em relação a isso. Se Deus deseja alcançar as nossas mentes e corações, então Ele deseja que você passe a viver agora. E aí eu disse no outro domingo, trabalhando o livro de Ageu, quando as pessoas estavam preocupadas em construir as suas casas e deixando o templo de Deus. E eu trabalhei aquela ideia de que não posso utilizar essa frase dentro da teologia da prosperidade, que você tem que dar o seu tudo para que o templo aqui fique muito bonito. Não, terminando isso da nossa ideia, temos que compreender o que a fala está dizendo, é que você deve servir a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então, a tua militância e a tua luta por justiça tem que ser a partir da concepção cristã, única e exclusivamente. Então, não posso ir para esses movimentos que têm pautas marxistas e tentar fazer dali o meu instrumento de luta. O meu instrumento de luta está aqui. A palavra, a revelação, Jesus Cristo, aquilo tudo que falamos. Não posso compreender que eu vou trabalhar essa questão racista a partir dos conceitos marxistas. Não dá, eu tenho que compreender o conceito cristão. Sim, claro. Porque assim, pastor Eli, na fala inicial dele, se os irmãos aí não acompanharam, ele trouxe o conceito da revelação divina, né? Que é o seguinte: olha, Deus se revelou a nós, Deus que transpôs o abismo que nos separava, porque Ele sendo santo quer dizer que Ele está muito além de tudo aquilo que foi criado. Então, irmãos, agradeça a Deus todos os dias pela sua Bíblia, porque se Deus não houvesse se revelado a nós, nós jamais o conheceríamos. Então, quando você
fala de teologia, o que é teologia? É uma definição simples, né? O estudo ou o discurso a respeito de Deus. De onde ele parte? Da Bíblia. O nosso problema, como o pastor ele bem pontuou, é que a gente começa a qualificar tudo. Agora vamos criar uma teologia da libertação, porque está acontecendo aqui, aí começa, né, a separação. Tem uma tensão entre ricos e pobres, então agora vamos fazer uma teologia para o pobre, a partir do pobre. Vamos fazer uma teologia, aí vamos separar agora. Acho que essa definição que o Fábio trouxe de racismo foi fantástica. Você, primeira coisa, primeiro movimento, separa a raça humana em sub-raças, né? Brancos, negros, pardos, índios, né? E aí você começa a valorizar. Aí, segundo movimento, agora vamos dar um valor a cada um deles. Então você começa a qualificar as coisas. Agora vamos então fazer uma teologia aqui do índio, fazer uma teologia aqui do negro, porque é necessário. Gente, toda a teologia, ela precisa partir da revelação primeiro. Ela vem da revelação, ela emerge da Escritura e depois fala a realidade, fala ao homem. Quando nós começamos a classificar as teologias, nós estamos partindo do homem e então discursando a partir disso. Nós estamos invertendo o processo. Estamos começando com a criatura e não com aquilo que o Criador disse. É por isso que eu detesto qualquer tipo de teologia que tenha algum nome depois. Que divide, né? Divide, que qualifica. É igual, por exemplo, eu tenho que lutar pela justiça social. Não, você tem que lutar pela justiça. Porque toda justiça que se apresenta na relação entre os homens é social. Porque o homem vive em sociedade. Perfeito. Mas eu preciso ter sede não de justiça social, mas de justiça. Então, qual é a solução? É uma teologia negra? É uma teologia do pobre? É uma teologia da mulher? Não. É o Evangelho, a teologia que emerge da Escritura. Porque enquanto as teorias segregam, o que o Evangelho faz? Derruba a parede de separação. Amém. Ô Fábio, o Max coloca, eu vou usar o termo acadêmico, o nosso referencial teórico é a Bíblia, ou seja, a revelação. Se você observar essa proposta de valorização e de inclusão social, de justiça social, que trabalha a ideia contra o racismo, nesse jeito, o referencial teórico deles não é a Bíblia. Pode ter certeza que não é a Bíblia. Aí, se usar a Bíblia, vai usar ela como um aditivo, mas não como um referencial teórico. Na grande maioria, ou é Gramsci, ou é Marx, ou são o pessoal de Frankfurt, naquela escola de Frankfurt, escola né? de Frankfurt. Perfeito, pastor. Lá. Olha, eu queria ter mais tempo para a gente poder continuar conversando, que o assunto é rico, né? E vai desdobrando aqui, né? A gente pode colocar aqui até filosofia chinesa para entender isso aqui, né? Tem um livro, Arte da Guerra, é muito conhecido, né? Como é que é o nome? É Sun Tzu. Sun Tzu, né? Me desculpe minha pronúncia, né? Meu mandarim não anda muito bem, né? Mas ele diz que a arte da guerra, uma das estratégias é dividir para conquistar, né? É a base do conceito daquele livro, da arte da guerra, dividir para conquistar, dominar, né? E o discurso marxista, ele é essa luta de classes, né? Então ele se apropria dessas ideias, inclusive, né, do arte da guerra, que é dividir para conquistar, dividir a população, fragmentar, para você fazer um discurso que depois você vai atender esse público dividido, né? E poder alcançar o objetivo que é o poder, tá certo? Então, pastor, dentro dessa leitura que a gente fez, essa conversa que nós tivemos aqui, dessas estratégias, a forma que o cristão deve agir na sociedade, né? A fim de promover a justiça, ponto, né? Não justiça social, econômica, educacional, justiça em todos os âmbitos, todas as esferas, certo? Eu trouxe uma leitura que eu vou fazer aqui para os irmãos, Mateus, capítulo 5, versículo 39 ao 48, e já vai dar 10h40, já são 10h47. Depois eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais, assim, o mais breve possível, tá, pastor? Para a gente não extrapolar o tempo.
Então eu vou ler para os irmãos e diz assim, Mateus 5, versículo 39 ao 48. Jesus dizendo, tá? Jesus, eu porém vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Então, maravilha, é um exemplo cristão, né, de como a gente viver em sociedade. Pastor, o senhor tem aí 3 minutinhos para fazer um comentário. Aquele é o desafio final. Depois o Max também. Esse é um desafio final. Desafio final. Falar em 3 minutos. Gente, mais uma vez, eu vou fazer a leitura, até separei aqui, do texto de Gálatas 3:28, que é uma questão que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui sobre questões raciais embutidas aqui, porque ele está falando sobre lei, né? Então ele vai discutir aqui a Cristo, porque não dá para é rápido, né, gente? O pessoal estude depois um pouquinho o livro de Gálatas, porque tem um contexto interessante. Alguns estavam querendo ficar debaixo da lei e debaixo de Cristo ao mesmo tempo. Então o Paulo vai trabalhar isso. E obviamente a lei vem dos judeus e o evangelho de Cristo ele é universal, e aí aqueles que aceitavam a Jesus Cristo precisavam ficar debaixo da lei como os judeus, já que Jesus Cristo veio dos judeus e tal. Essa é a discussão toda. Então tem uma questão racial aqui embutida aqui. E aí por isso ele diz no versículo de número 28 do capítulo 3: nisto não há judeu nem grego, não há servo, não há livre, não há macho nem fêmea. Olha aí. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, colaborando aqui com o que o Fábio falou a respeito da ideia de que alguns têm dividir para conquistar, Cristo quer unir para trazer a vitória. Então não há macho nem fêmea, então não há grego nem judeu, então não há preto nem branco, então não há esse tipo de pensamento. Mas aí antes que algum apressadinho coloque aí, mas vocês estão falando isso para anestesiar o povo. Na grande fala do Marx, quando ele vai dizer que isso é um ópio. Não existe nenhum movimento de ONG, de inclusão social maior do que a igreja. Não existe. Não existe. Não tem. Faça aí o desafio a você a fazer esse desafio estatístico, mas de verdade, seja honesto e vá ver aí o quanto de efeito tem as igrejas em locais como Baixada Fluminense, como defesa da mulher, como denúncia do erro, denúncia do pecado, como defesa do negro, inclusão, aceitação, acolhimento. Antes que você pense aí, apressadamente, vai falar que o que nós estamos falando aqui, quando a gente tira essas categorias e coloca uma categoria só, que é o ser humano, antes de que você faça uma ideia aí, diga assim, mas você está falando isso para anestesiar, porque e a luta? Eu faço um desafio, você me acompanhe. Se você pensa assim, venha comigo. Venha junto comigo. Caminhe junto comigo no meu trabalho pastoral, no meu dia a dia.
Me acompanhe para ver onde eu vou, as pessoas que eu recebo, que eu falo, que eu converso. E com essa cabeça, assim, para entender a questão de empoderamento da mulher, defesa da mulher, questão racial, venha comigo para você ver. E olha que eu sou um pastor insignificante dentro do contexto todo brasileiro, que é uma igreja pequena, de periferia, está aqui. Então, não se apresse em falar que a igreja não faz nenhum tipo de trabalho nesse sentido. Não tome como representante da igreja aqueles que saem na mídia do tipo Flor de Lis e companhia. Não tome, porque não é a verdade. A verdade está aqui, no chão do dia a dia da igreja. E a igreja de Cristo Jesus é um instrumento, e eu creio como o único instrumento de proclamação da chegada do reino. A igreja não é um reino, mas ela é exclusiva nessa anunciação. Não são as ONGs, não são os movimentos de direita, de esquerda, que anunciam a chegada do reino de Deus, mas é a igreja. É bom destacar, né? Nem de direita, nem de esquerda. Nem de direita, nem de esquerda. Também. Obrigado, pastor. Max, suas considerações finais. É porque o pessoal ele pensa assim, bom, sou cristão, beleza. Agora eu preciso escolher minha posição política. Ora, se você é cristão, você já tem uma posição política. Você já tem um papel na sociedade. Enfim, mas eu quero agradecer o convite e a recepção calorosa, ao cafezinho aí do Diácono Mauro, muito bom. Vontade de voltar aqui sempre, né? Simplesmente por poder estar aqui com amigos, né? Então, agradeço. Senti a falta aqui do Luciano, das suas colocações. Mas tudo bem, está me devendo. Amém. E assim, para encerrar essa fala, eu quero aproveitar o gancho do texto que o Fábio leu, porque a gente pode pensar assim, ora, como o pastor ele falou, né? Estão querendo anestesiar a gente, estão querendo falar para a gente ficar de braço cruzado. Meu irmão, você entendeu o texto? Você ouviu Jesus falando assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você quer, vamos usar, já que você gosta do termo, vamos usar, você quer atitude mais revolucionária do que essa? Isso é o maior bem que nós podemos fazer, amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Então, na verdade, é um convite à ação e não um convite à passividade, né? Espero que tenha servido para a nossa edificação. Eu fui muito edificado, aprendi bastante. Procure sempre se informar de todos os lados, né? Se eu puder aqui indicar um material sobre a história do Brasil, já que nós falamos muito disso, tem uma empresa chamada Brasil Paralelo, que ela produz uns documentários muito interessantes, e ela produziu uma série de documentários sobre a história do Brasil. Se eu não me engano, Brasil, a Última Cruzada, né? Você vai ver que é uma visão bem diferente e que nós também precisamos ponderar, como tudo, mas que, como eu falei aqui, só o fato de trazer uma nova visão da nossa história, da nossa herança, já vale a pena. Então, por que você não indica um documentário do outro lado? Porque você já passou aí 20, 30 anos ouvindo essa versão. Então, é bom você ouvir um pouco o outro lado também. Sempre com aquele julgamento pessoal que você tem que fazer, sempre ponderando, sempre pesquisando e verificando, né, se aquilo que está sendo dito é verdade. E, por fim, né, fique com o Evangelho. Não se meta, né? O pastor ele tem dito isso aqui, eu tenho acompanhado muito, né? Que ele é radical nesse sentido, né? Mas também não precisa qualificar assim, não. Eu sou radical, não, o senhor é cristão. É cristão. Fique com o Evangelho, que derruba toda a parede de separação e que nos coloca aí como um em Cristo. Amém? Obrigado, gente, mais uma vez. Amém. Deus abençoe a todos. Fábio, deixa eu só dar a voz aqui ao pessoal. Sim, pastor. Que o pessoal está agradecendo aqui a presença do Max. E se vocês quiserem, levante uma hashtag aí, volte Max. Por favor, vai bombando aí na internet, bota aí, hashtag volta Max. Outra coisa que eu sei que são poucas pessoas conectadas agora no momento, mas depois o vídeo aumenta muito, porque muitas pessoas assistem depois,
tudo que nós falamos aqui, a gente está direcionando aí a uma ideia de um público adulto, e é provável que você vai falar assim, não, mas eu concordo com isso tudo que vocês estão falando, estamos juntos. Ok, mas existe uma grande preocupação com os nossos adolescentes, porque eles estão em formação, e isso tudo que nós estamos falando tem que, de alguma forma, chegar na formação desses adolescentes. Isso que nós estamos falando aqui, para que não caia na esparrela aí de se tornar divididos e entender que a igreja é uma questão opressora da sociedade e tal, e blá blá blá. Como esses dias eu vi um menino, hoje já não é mais adolescente, mas não vou nem fazer muita citação não, mas eu vi ele se definir como ateu. Eu acho que ele estava sabendo o que estava falando, não é um menino que está definindo assim, não sabe o que está, não, ele sabe o que está falando, e conviveu um bom tempo com a gente. E aí eu fiquei assim, como? Porque foi captado por todo esse pensamento aí que está acontecendo no Brasil. Aí. Amém. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Max aqui, enriqueceu muito nossa conversa, né? Não chegou a compensar a ausência do nosso presbítero Luciano aqui, né? Fez falta, né? Mas está perdoado, Luciano, te amamos em Cristo, amém? Isso enriquece muito o nosso debate também, mas o Max aqui, né, foi uma presença super agradável, amistosa, inteligente aqui para debater com a gente. Esperamos que volte mais vezes, amém? E é isso que o pastor e que o Max conversou mesmo, né, gente? Precisa ampliar a visão, precisa discutir isso com essa sociedade que está se formando, esses jovens, essas crianças, porque eles são captados por um discurso único, né? Tem que apresentar outras possibilidades, outras, para usar um termo que eu utilizo, narrativas, né? Para poder apresentar, ampliar, pelo menos ampliar a visão crítica dos fatos, da nossa realidade. Amém? Então, hoje nós conversamos sobre o movimento negro, teologia negra e o papel social da igreja nessa questão. Amém? Eu fiz a oração inicial. Se o pastor me permitir, eu gostaria de pedir para o Max aproveitar a presença dele aqui para fazer essa oração de encerramento. Amém, irmãos? Pai do seu irmão, fica com Jesus. A oração do nosso convidado especial aqui, Max. Amém. Agradeço a bondade dos comentários. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado por esse tempo aqui, ó Pai, de comunhão representada por essa mesa, de bate-papo amigo, Senhor amado e esclarecedor. Ó Pai querido, eu tenho certeza que, assim como o Senhor tem nos prometido na Tua palavra, é o Teu Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Portanto, nós pedimos, ó Pai querido, que toda palavra aqui proferida passe por esse filtro, que Teu Espírito Santo leve a cada coração, Senhor amado, aquilo que for edificante e proveitoso, Senhor amado, para que as pessoas possam ser fortalecidas na fé e equipadas, Senhor amado, para enfrentar esse mundo tão hostil, Pai querido, que utiliza armas, Senhor amado, como o apóstolo Paulo falou, armas, Senhor amado, de filosofias vãs, mas que a verdade do Teu Evangelho é capaz de se levantar contra tudo isso, Pai querido, que nós possamos usar as ferramentas que temos, que nós possamos amar os nossos inimigos, que nós possamos orar por aqueles que nos perseguem, que nós possamos cuidar dos nossos, amar nossa família e, acima de tudo, viver, Senhor amado, o Evangelho estampado, ó Deus amado, em toda a nossa existência. Abençoa-nos, Senhor amado, no restante desse dia. Continua cuidando de nós, nos guardando nossa mente, nosso coração, guardando as nossas vidas, Senhor amado. Obrigado por cada um que pôde participar desse momento. Continua abençoando os Teus filhos, para a glória do Teu nome. Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha. Valeu, então, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Com o Max aqui. Valeu.